Se o pecado Essa frase parece absurda à primeira vista, mas é exatamente o que Romanos 6, 7 e 8 ensinam. Vou explicar no núcleo, sem enrolação. Parte 1. A mentira que inventaram sobre o Evangelho. A maioria foi ensinada assim. Open quote. Você aceitou Jesus, agora precisa vencer o pecado para ser salvo. Close quote. Isso parece bonito, mas é a maior mentira religiosa já criada. Por quê? Porque coloca sua salvação e sua santidade nas suas mãos, no seu esforço. E se dependesse de você, ninguém seria salvo. Parte 2. O que a Bíblia realmente diz? Romanos 7,18, open quote. O querer o bem está em mim, mas não consigo realizá-lo, close quote. Paulo está dizendo o homem não consegue vencer o pecado. Romanos 7,24, quote. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte, quote? Ele assume, não existe saída dentro de mim. Romanos 8,2, open quote. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Close quote. Ou seja, quem vence o pecado não é você, é Cristo em você. Parte 3. A verdade bíblica. Não foi Deus quem tornou o homem fraco. Foi o pecado que nos tornou escravos e incapazes de vencer por nós mesmos. Pelo pecado de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Romanos 5,19. O pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado, a morte. Romanos 5,12. Ou seja, a queda foi escolha humana, livre rebeldia contra Deus. A consequência foi escravidão, a carne passou a dominar. A fraqueza não veio de Deus, mas da separação de Deus causada pelo pecado. Então, onde entra Deus nessa história? Deus não criou nossa fraqueza. Ele aproveitou nossa fraqueza para revelar seu plano. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 9. Sem mim, vocês não podem fazer nada. João 15, 5. Ele poderia ter exigido que vencêssemos sozinhos, mas ele sabia, se dependesse de nós, ninguém seria salvo. Se tivéssemos força própria, nunca dependeríamos de Cristo. Se a vitória fosse nossa, a glória seria nossa, e não dele. Então Deus permitiu que a fraqueza humana permanecesse, para que a única saída fosse Cristo. Romanos 6, a realidade que ninguém explica. Morte do eu e vida real em Cristo. Romanos 6 não é sobre moralidade, não é sobre crente tentar melhorar, também não é sobre lutar para vencer o pecado. Romanos 6 é uma sentença de morte. Deus não consertou o velho homem, ele matou o velho homem na cruz. Quem não entende isso passa a vida inteira tentando ser crente e nunca vence o pecado. Contexto direto: Paulo acabou de explicar em Romanos 5 que a salvação é pela graça, dom gratuito. Aí surge a pergunta lógica no verso 1, open quote. Vamos continuar pecando para que aumente a graça? Close quote. Tradução: já que a salvação é pela graça, então posso viver como eu quiser. Resposta imediata no verso 2, open quote, de maneira nenhuma. Nós morremos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Close quote. Perceba, Paulo não diz não devemos pecar porque é feio. Ele diz não podemos, porque morremos. Não é conselho, é fato espiritual. 2. O que significa morrer para o pecado? Nos versos 3 do 7, Paulo explica: quando alguém crê em Cristo, Deus o une espiritualmente à morte de Cristo. Isso não é metáfora, isso é realidade espiritual. Verso 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado fosse destruído. Verso 7. Quem morreu está justificado do pecado. Ou seja, o que muita gente pensa, o que Romanos 6 ensina, o que Romanos 6 ensina, é o que matar, matar meu pecado. O pecado já foi sentenciado na cruz. Eu tenho que melhorar, Deus não melhora ninguém, ele substitui. Eu luto para ser livre, a cruz já te libertou, agora você anda nisso. Conclusão: o pecado só domina quem ainda tenta vencer na força própria. A cruz não é ajuda, é substituição. 3. O problema do crente escravo, verso 11 é o ponto-chave. Open quote. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Close quote. Considerar-se não é fazer de conta, é assumir legalmente sua nova identidade. Quem continua caindo sempre no mesmo pecado não entendeu sua posição. Vê-se como pecador lutando para agradar Deus, em vez de morto com Cristo e vivendo a vida de Cristo. O pecado domina quando você acredita que ainda está vivo para ele. A mente te aprisiona dizendo: você é assim mesmo. Você sempre foi fraco, você sempre vai cair, você nunca vai mudar. Mas Romanos 6 corta isso na raiz. Open quote: o pecado não terá domínio sobre vocês. 4. Pecar é uma escolha de obediência. Romanos 6,16 explica. Open quote: vocês são escravos daquele a quem obedecem. Close quote.
Quer dizer, ninguém cai no pecado por acidente. Pecado é escolha de senhorio. Se você cede ao pecado, você o trata como seu governante. Se obedece a Deus, mostra quem é seu senhor. 5. Fruto do pecado versus fruto da obediência. Paulo não usa teologia enfeitada. Ele fala brutalmente caminho, resultado, agora resultado final, pecado, vergonha, morte, obediência, santificação, vida eterna. Romanos 6 não abre espaço para cristianismo morno. 6. A conclusão esmagadora. O capítulo termina dizendo, open quote, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, close quote. Esse verso é mal usado, ele não fala apenas do inferno, ele diz que todo pecado sempre paga a morte agora. Mata sua consciência, mata sua paz, mata sua intimidade com Deus. Só Cristo dá vida real. Núcleo de Romanos 6. A cruz não é só perdão, é morte do velho eu. Vitória sobre o pecado não vem de esforço humano. Quem está em Cristo não é reformado, é substituído. O pecado só domina quem ainda se coloca como vivo para ele. Você não vence o pecado mudando comportamento, e sim mudando o senhorio. Corte final. Romanos 6 não é convite, é sentença. Ou você morre com Cristo, ou nunca viverá com ele. Ou o pecado morre em você, ou você morre no pecado. A cruz não melhora ninguém, ela crucifica. Depois que você morre, só Cristo vive. E onde Cristo vive, o pecado perde governo. Romanos 7. A guerra que mata o crente que não entende a cruz. Romanos 6 declarou uma verdade. O velho eu morreu com Cristo. Romanos 7 explica um drama. Por que mesmo o crente ainda cai no pecado? A resposta é brutal. Porque ele tenta vencer o pecado usando a ferramenta errada, a mente e a força própria, em vez de depender do Espírito. Romanos 7 não é a vida normal do crente. É a vida do crente que ainda tenta obedecer a Deus na força da carne. É a biografia de quem vive cansado, frustrado, preso em ciclos de culpa e queda. É o capítulo da guerra interna. É 1. Romanos 7, 1 do 4. O casamento com a lei acabou. Paulo começa com uma ilustração violenta. A lei era um marido. Enquanto você estava vivo, estava preso a ele. Mas quando você morreu com Cristo, essa relação acabou. Open quote. Vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, a Cristo. Close quote. Isso significa, você não é mais comandado pela lei. Faça, não faça. Agora, quem governa você é Cristo por dentro. Se você ainda tenta viver por regras, campanhas, esforço moral, você está traindo sua nova aliança e querendo voltar para o antigo marido. Lasher 2. Romanos 7, 5, 6. A lei desperta o pecado, open quote. Quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos membros. Close quote. Paulo afirma que a lei não liberta, ela ativa a carne. Exemplo simples, diga, não pensa em chocolate. Pronto, você só pensa nisso. Diga, não pode olhar. Pronto, nasce o desejo de olhar. A lei gera consciência do pecado, mas não por o pecado. Solução. Open quote. Agora, servimos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Close quote. 3. Romanos 7, 7 do 13. A lei não é o problema, Paulo explica. A lei é boa, justa e perfeita, mas impotente para transformar. Ela mostra o pecado, mas não muda ninguém. Open quote. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda cobiça. Close quote. Ou seja, o mandamento revela um limite. O pecado dentro do homem se rebela contra esse limite. Resultado, a lei denuncia, mas não cura. 4. Romanos 7,14 de 23. A confissão mais honesta da Bíblia. Aqui Paulo descreve a guerra que todo crente sente. Open quote. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio, isso eu faço. Close quote. O homem dividido. Dentro dele, resultado fazer o bem, quer fazer o bem, não consegue, odeia o mal, continua caindo, sente culpa, vive frustrado. O querer o bem está em mim, mas não consigo realizá-lo. Vejo outra lei nos meus membros que guerreia contra minha mente e me faz prisioneiro. Close quote. Verdade nua. Você pode ter vontade, Bíblia, igreja, promessas e ainda assim viver preso no pecado se tentar vencer com a mente e disciplina. 5 Romanos 24. O grito que define o ser humano. Open quote. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo dessa morte? Close quote. Paulo chega ao fundo. Não existe libertação por esforço. Ele não diz como sairei disso. Ele diz quem me libertará? Porque a saída não é método, é pessoa, Cristo. 6.
Romanos 7:25. O problema é a carne. Open quote. Assim, eu mesmo com a mente sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Close quote. Ele encerra deixando uma bomba. A mente quer Deus. A carne domina você. Sem o espírito você continua escravo. Núcleo de Romanos 7. O problema do homem não é falta de vontade, é falta de poder. O pecado domina quem tenta vencê-lo com lei, regra e força mental. Quanto mais você tenta parar de pecar, mais preso fica. Romanos 7 é vida de quem conhece a verdade, mas não sabe viver no espírito. Corte final, Romanos 6 diz: você morreu com Cristo. Romanos 7 diz: mas se tentar viver pela mente, vai continuar escravo. Romanos 8 trará a solução: vida no espírito, única forma de liberdade real. Romanos 8, o capítulo mais profundo sobre liberdade real. Romanos 8 é a resposta direta ao grito de desespero de Romanos 7. Miserável homem que sou, quem me livrará? Aqui Paulo mostra como alguém que vive caindo, culpado e escravo do pecado, pode realmente viver em liberdade. Não é motivação, não é força mental, não é religião, é vida no espírito. Cake 1. Não há condenação. Para quem? Open quote. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Close quote. Corte. Isso não é perdão automático. Só não há condenação para quem vive no espírito, não na carne. Tem gente usando Romanos 8:1 para justificar pecado, mas Paulo está eliminando a culpa de quem realmente foi liberto, não de quem vive na prática do pecado. A lei do espírito é uma força maior que a lei do pecado, e ela quebra o ciclo de cair culpado, tentar de novo, cair de novo. Número 2. O que a lei não podia fazer, Deus fez. Open quote. O que a lei era incapaz de fazer, Deus fez, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Close quote. A lei mostrava o padrão, mas não dava poder. O Espírito não só mostra, ele realiza em você o que Deus quer. A carne tenta, tenta e tenta, o Espírito cumpre. Duas mentalidades, dois descarnes, sem natural espírito, tarendeste focada em si, focada em Deus, gera ansiedade, gera vida e paz, leva à morte, leva à obediência, não se submete a Deus, obedece naturalmente. Open quote. A mentalidade da carne é morte, mas a do espírito é vida e paz. Close quote. Aqui está o ponto. O problema do pecado não está no corpo, está na mente que continua operando pelo eu. 4. Sem o espírito não pertence a Cristo. Open quote. Se alguém não tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele. Close quote. Paulo deixa zero espaço para a religião aqui. Ter Bíblia não prova nada. Ir na igreja não prova nada. Falar de Deus não prova nada. Prova ser de Cristo quem tem o Espírito governando a vida. 5. O poder que opera em você, 10:11. Open quote. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita em vocês, ele dará vida aos seus corpos mortais. Close quote. O mesmo poder que venceu a morte está dentro do crente verdadeiro. Se o Espírito habita, ele governa. Se não governa, não habita. Eis o teste. 6. A vida no Espírito tem sinais. Vodose Corse. Open quote. Se pelo Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Close quote. Prova de filiação não é emoção, revelação, campanha ou cargo ministerial. Bíblico. Filho de Deus é quem é guiado pelo Espírito todos os dias nas decisões. 7. O Espírito testemunha e conduz. 7. O Espírito não é sensação. Ele testifica quem você é, filho. Mata o medo e a culpa. Te leva a obedecer sem escravidão religiosa. 8. Sofrimento faz parte, mas não vence. Romanos 8 é contra evangelho de coach. Open quote. Os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória futura. Close quote. Paulo ensina: quem vive no Espírito não foge de dor. Persevera, porque sabe para onde está indo. Tem esperança real, não autoajuda. 9. O Espírito ajuda quando você não consegue. Vou 25. Open quote. O Espírito intercede por nós. Close quote. Quando você não sabe orar e está no limite, ele assume. Não é místico, é prático. Ele traduz sua dor em oração eficaz. 10. Todas as coisas cooperam, mas não para todos. Open quote. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Close quote. Não é para todo mundo, é só para quem anda no propósito de Deus. Se vive na carne, nada coopera, você mesmo destrói sua vida.
11. O processo de Deus até a glória. 5 verbos descrevem o plano de Deus: conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Deus não começa projeto e abandona. Quem é dele vai até o fim. Mas isso não anula sua responsabilidade em andar no Espírito. Vitória não é ausência de guerra, é guerra vencida. Nos versos mais fortes do capítulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas as coisas somos mais que vencedores. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não é poesia. Essas promessas são para quem está em Cristo vivendo no Espírito, não para quem vem para a igreja uma vez ao mês e chama Deus só quando está em crise. Resumo nuclear: Romanos 8 é um decreto. Liberdade real só existe no Espírito. Carne, esforço, que é culpa, repetição. Espírito, governo, vida nova, força para obedecer, paz. Corte final: Romanos 6 diz: você morreu com Cristo. Romanos 7 diz: você não consegue vencer na força própria. Romanos 8 diz: só vive quem anda no Espírito. Romanos 9, a continuação lógica de Romanos 6, 7 e 8. Romanos 6 fala sobre o que aconteceu com o crente. Ele morreu com Cristo e agora vive pela sua vida. Romanos 7 explica o conflito interno. Mesmo salvo, o homem não consegue vencer o pecado pela força da mente. A vitória só vem pela substituição, Cristo em nós. Romanos 8 mostra a solução. Agora não vivemos mais segundo a carne, mas andando no Espírito, porque Deus nos adotou, nos justificou e nos predestinou para sermos transformados à imagem de Cristo. Então vem Romanos 9. E a pergunta é: por que Paulo muda o assunto e começa a falar de eleição? Na verdade, ele não mudou de assunto. Ele está explicando a base de tudo que disse antes. Romanos 6, a nova vida em Cristo. Romanos 7, o fim do domínio do pecado. Romanos 8, nenhuma condenação, mas destino de glória. Romanos 9, por que tudo isso é possível? Porque é Deus quem garante. O que Romanos 9 responde? Paulo sabia que alguém iria perguntar, open quote, se nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, por que tantos não creem? Porque Israel, que recebeu a lei e os profetas, caiu? Pergunta de fundo. Open quote. Se Deus prometeu e muita gente não alcançou, então Deus falhou? Se Deus falha, como posso confiar na promessa de Romanos 8? Close quote. A resposta de Paulo: nunca. Romanos 9 está dizendo: Deus nunca perdeu o controle. A promessa nunca falhou. Nem todos os que ouvem pertencem. O evangelho não depende do homem. Depende de Deus, que chama e transforma. Conexão direta com Romanos 6, 7 e 8. Tema Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, Romanos 9. Segurança. Base da salvação, união com Cristo. Impotência humana, obra do Espírito, decisão soberana de Deus. Segurança, morto para o pecado. A carne é impotente, nenhuma condenação. Deus chama e garante. Identidade, nova vida. Conflito interno, filhos de Deus escolhidos pela promessa. Futuro, viver com Cristo, libertação do corpo. Glória futura, plano de Deus não falha. Romanos 9 em uma frase, open quote, tudo o que acontece em Romanos 6, 8 só é possível porque é Deus quem garante. A salvação não depende do desempenho humano. Close quote. Charcorte no núcleo, verdade crua. Romanos 6 diz, você morreu com Cristo. Romanos 7 diz, você não consegue por si mesmo. Romanos 8 diz, Deus te sustenta até o fim. Romanos 9 diz, e ninguém poderá impedir, porque foi Deus quem começou. Se a salvação é obra de Deus e não depende de mim, então o que eu faço para Deus começar isso em mim? Primeiro corte. Se você está perguntando isso, já começou. A obra da salvação sempre começa em Deus, mas se manifesta primeiro na consciência humana como inquietação espiritual, um chamado interno. E essa sua pergunta já é evidência de que Deus começou algo. Quem está morto espiritualmente não faz essa pergunta. Quem não foi tocado não busca. Open quote. Se você sente incômodo, busca entendimento, sente guerra interna, sente necessidade de mudança, é Deus que já iniciou. Close quote. Pois é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. O desejo que você tem de ser salvo já não é seu. É Ele operando em você. O que você deve fazer então? A Bíblia responde com clareza. Não é fazer muito, é se render à verdade. 1. Reconheça a verdade sobre você. Arrependimento não é virar religioso, é admitir a falência do seu eu e entregar o governo da vida a Cristo. Open quote, João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Close quote.
2. Creia em Cristo como substituição, não religião. Ele não veio só pagar pecado, ele veio te substituir. Morreu no seu lugar para viver em você. Open quote, Gálatas 2:20. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Close quote. 3. Renda-se completamente ao governo de Cristo. Salvação não é repetir uma oração, é transferir domínio do seu eu para Cristo. Open quote, Romanos 10:9. Confessar Jesus como Senhor. Senhor é igual a dono. Entrega real, não frase bonita. Close quote. 4. Permaneça na palavra. Quem é chamado continua. Open quote, João 8:31. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Close quote. Corte final, verdade crua. Deus começa a salvação quando ele mesmo te desperta, e ele termina quando você se entrega sem reserva. Não é sobre fazer algo grande, é sobre parar de resistir. Open quote. A única coisa que impede Deus de completar a obra em alguém é resistência. Se não resistir, ele faz. Resumo em 10 segundos: verdade e realidade. Não depende do seu mérito, mas depende da sua rendição. Deus começa, você responde. Deus chama, você não resiste. Deus salva, você se entrega. Deus transforma, você permanece.